Bom dia, pessoal. Semana passada eu cheguei a revisar a parte de energias. Energia cinética, mv ao quadrado sobre 2, energia da velocidade. Energia potencial gravitacional, MGH, energia da altura popularmente. E energia potencial elástica, caixas ao quadrado sobre 2, energia acumulada em uma mola. E vimos alguns teoremas de energia, né? Alguns teoremas. O amigo trouxe aqui, lá na página 198, o exercício 123, relacionado ao tema. Comparada com a energia cinética necessária para acelerar um automóvel de 0 a 10 metros por segundo, quanta energia é necessária para acelerá-lo de 10 a 20 metros por segundo? Legal. Então, peraí. Tinha um automóvel, não me falou a massa dele, então massa M, velocidade inicial 0, e de repente a velocidade dele passa para 10 metros por segundo. Para fazer o automóvel acelerar dessa maneira, precisa de uma certa energia. No início ele não tinha energia nenhuma, energia cinética que eu digo, estava parado. No fim, a energia cinética dele pode ser calculada, mv ao quadrado sobre 2. Como eu não sei a massa, eu vou deixar m. A velocidade é 10 ao quadrado sobre 2, 10 vezes 10, 100, dividido por 2, 50. 50 m joules. Se ele tinha 0 e passou a ter 50, então eu tive que entregar para esse corpo 50 m joules de energia. Ele quer que eu compare essa situação com uma outra situação na qual o cara estava com 10 metros por segundo e vai para 20. Então, nova situação, velocidade inicial 10 metros por segundo, velocidade final 20 metros por segundo. Vamos ver quanta energia vai precisar nesse novo caso. Nessa nova situação, a energia cinética inicial eu já tenho calculado, porque ia ser os 10 que eu usei no final desta. Daria 50 m a energia. A energia cinética final ficaria mv final ao quadrado sobre 2. Ele não falou a massa do automóvel, vou chamar de m. A nova velocidade que ele adquiriu é 20. 20 ao quadrado dividido por 2. 20 vezes 20, 400. 400 dividido por 2, 200 m. Quanto será que ele teve que ganhar de energia? Vamos ver a variação da energia cinética. A variação da energia cinética final menos energia cinética inicial. Ele adquiriu 200 m, mas tinha quanto no começo? 50 m. Então a variação da energia desse cara foi 150 m. E isso é o que ele precisou de energia para ir de 10 para 20 metros por segundo. Na primeira situação ele tinha necessitado de 50 m. Na nova situação, 150 m. Logo ele precisou de 3 vezes mais energia. A mesma quantidade, não, o dobro, não, o triplo. O triplo. Foi o triplo de energia. 4 vezes mais, 8 vezes mais. O 4 ali é tentador, né? Se o cara vai fazer de cabeça, né? Porque dá a sensação, a velocidade dele dobrou, foi de 10 para 20. Então vai precisar de 4 vezes mais, já que é v ao quadrado. Só que não, né? Ele não partiu de 0. Se tivesse partido de 0, seria 4 vezes mais. Ótima questão, garoto. Muito obrigado. Quem dá mais, pessoal? Vamos lá. Enche de orgulho. Página 182, vamos começar com a 17. Página 182, questão 17. Falar o seguinte: seja uma flecha disparada com velocidade supostamente constante, de modo 250 metros por segundo. O ruído produzido pelo impacto com o alvo é ouvido pelo atirador 1,2 segundos após o disparo. A distância do atirador ao alvo é, velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. Como é clássica essa questão? Ótima pedida. Observe então, tem um sujeito que vai tirar uma flecha. Vou fazer aqui o arco e flecha dele, bem bonito. A flecha já foi até disparada. Ele está feliz. E tem um alvo. Tem um alvo no qual ele disparou a flecha. A questão
questão diz que a velocidade da flecha é 250 metros por segundo. Assustadora essa velocidade para uma flecha. 250 metros por segundo. Diz que ele escuta o barulho, a flecha bate no alvo e produz barulho que vem em direção à orelha dele. Deixa eu fazer a orelhinha dele. 1,2 segundos depois ele escuta pá, a flecha batendo no alvo. Ele diz que a velocidade do som no ar, a velocidade do som no ar é 340 metros por segundo. E aí ele pergunta qual é a distância, vamos chamar de x, essa distância do atirador ao alvo. Ele quer saber essa distância. Show! Bom, eu chamei de x essa distância. Na ida, a flecha tinha uma certa velocidade para avançar em direção ao alvo. Eu posso usar a ideia de velocidade média e dizer que a velocidade de ida, que era 250 metros, é igual a distância x vezes o tempo 1 que ele demora para ir para a flecha, ir do arco e flecha até o atirador. Está dividido, passa multiplicando, eu posso deixar a equação um pouquinho mais bonita. 250 vezes T1 é igual a x. Na volta é o som produzido pela batida, pelo contato, pelo choque da flecha contra o alvo que volta. Se eu for usar a mesma ideia de velocidade média, distância sobre tempo, a velocidade é a velocidade do som no ar, 340 metros por segundo. A distância é o mesmo x. E o tempo eu vou chamar de T2, o tempo de volta. Está dividido, passa multiplicando. 340 vezes T2 é igual a x. Montei mais uma equaçãozinha. E como ele disse que o tempo total do momento em que o cara tirou a flecha até o momento que ele escutou o barulho foi 1,2 segundos, ele está me dizendo que o tempo 1 mais o tempo 2, pronto. A física acaba aqui. Montamos 3 equações. E temos três incógnitas, T1, T2 e x. Agora é matemática básica. Isola numa, substitui na outra. Eu poderia igualar esse x com esse x para montar uma equação, mas eu acho que o mais legal seria isolar o T1 aqui, está multiplicando, passa dividindo. Ficaria x sobre 250, que eu vou substituir no lugar do T1. No lugar do T2, eu vou pegar o 240 que está multiplicando e vou passar dividindo. O T2 vai ficar x sobre 340. Isso é igual a 1,2. Agora a matemática básica aí para a gente finalizar. Tu vendo, a gente poderia tirar o mínimo entre 250 e 340, não que não possa existir outros caminhos mais tranquilos, mas para a gente revisar essa matemática básica aí é válido. Divide por 2, 125, 170, não dá mais para dividir por 2, aliás, dá para dividir por 2 aquele cara ali, 125, 50 mais 35, 85, não dá mais por 2. Por 3, será que dá? 5, 6, 7, 8. Por 3 também não dá. 8 mais 5, né, dá 13. Então vamos dividir por 5, que dá 25. E aqui dá 17. Que dá para dividir por 5, que dá 5 e dá 17. Divide por 5, dá 1 e dá 17. Como 17 é primo, divide por 17. 1 e 1. O NMC vai ser esse produto todo aqui, ó. 2 vezes 2, 4. 5 vezes 5, 25, 4 vezes 25, 100, 100 vezes 5, 500, 500 vezes 17, ou 17 vezes 5, que é 85, 85 vezes 100, 8.500 o MMC. Tirou o MMC que é 8.500, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. 8.500 dividido por 250. Eu poderia fazer assim, ó. 5 vezes 5, 25, vezes 5, 125, vezes 2. Isso aqui é multiplicado a 250. Então vai sobrar 2 vezes 17, que é 34. O que eu fiz foi usar o próprio MMC para poder fazer a divisão 8.500 por 250 com mais facilidade. Mais 8.500 dividido por 340. O que é aqui o 340? Deixa eu ver. É esse vezes esse, que dá 34, vezes 10, esse e esse. Então vai sobrar 5 vezes 5 vezes 2, 5 vezes 5, 25, vezes 2,
50. Isso mostra que 8.500 dividido por 340 vai dar 50x. 34x mais 50x, 84x. 8.500 está multiplicando, passou, está dividido, passou multiplicando. X é igual, só fazer essa multiplicaçãozinha gostosa para finalizar. 84. É muito pessoal, né, cara, a maneira como a gente ataca uma conta dessa. Eu, particularmente, eu faria assim, ó. Pois não. 25. Só os dois 5 que sobram aí que você usou. Ah, obrigado, meu amor. 8.500 dividido por 340. Primeiro eu testei que era o 340, né? Eu fiz que era esse vezes esse, que é 34, certo? 34. E 5 vezes 2, que é 10, certo? Aí sobrou só o 5 vezes 5, né? Aquele 2 eu usei, certo? Obrigado. Aqui então é 25. Tu vê que legal, eu só ia perceber isso na hora de olhar o gabarito, se a colega não me ajudasse. Então ficou 34x mais 25x, que deu 59x. O 59x estava multiplicando, passou dividindo. 59. Como eu estava dizendo, a maneira de atacar essa multiplicação é muito pessoal. Eu cortaria esse zero com essa vírgula e faria então 12 vezes 850 para dividir por 59. Se o aluno tem interesse de repente em dividir primeiro, não há problema algum. Então vamos fazer aqui no cantinho. 850 vezes 12 dá 0, 10 foi 1, 16 mais 1, 17, 8, 5, 0, 0, 0, 12 foi 1, 8, 9, 10. Então a conta final ficou 10.200 dividido por 59. 10.200 dividido por 59 vai dar 1. 59 subtraiu, sobrou 41 mais 2, 43. Abaixo o zerinho. 60, né? Vamos pensar em 60 aqui. 7 então. 7 vezes 9, 63. 3 vai 6. 35 mais 6, 41. Sobra 17. Abaixa mais um zerinho. 2, 3 estoura, né? 18 vai 1, 10 mais 1, 11. 2, 6 menos 1, 5, vírgula, para poder baixar o nosso, esse zero está aqui, né? Aquele zero está ali, vírgula, para poder baixar o primeiro zerinho. E aí ficaríamos com 9, 590 menos 50, não, 8. O que nós temos lá nos nossos gabaritos? 173, 172,8 metros, aproximadamente 173, letra A, de aborto. Cara, se nós formos analisar, a parte de matemática básica dessa questão foi muito mais difícil do que a física. A física a gente teve que usar a ideia de velocidade média, distância sobre tempo 2 vezes, na ida e na volta, e somar esses tempos e igualar o tempo total. Certo? Agora, foi chato pra caramba, né? MMC, divide pelo de baixo, multiplica pelo de cima. Essa parte foi a parte mais chatinha, sem dúvida nenhuma. Ótimo pedido, hein? Ótima pedida. Emendando aqui, pra gente tentar agilizar um pouco mais, já que essa nos levou a perder um tempinho, vamos emendar a 20 aqui. A questão 20 falava o seguinte, ó. Um corpo em queda vertical no vácuo parte do repouso e possui uma velocidade v após percorrer uma altura h. Para a velocidade ser 3v, a distância percorrida será d. Ótima questão, mais uma questão muito boa de cinemática. Olha o que ele dizia então, lá na 20, ainda na página 182. Um corpo em queda livre no vácuo parte do repouso e possui uma altura v após percorrer uma altura h. Então, ele parte do repouso. Vamos fazer um prédiozinho aqui. O cara foi jogado lá de cima com velocidade igual a 0. Quando ele atinge uma velocidade v, eu sei que ele já caiu uma altura h.
pergunta é, a distância percorrida para que a altura atingida seja 3V. Agora imaginem vocês que o cara, ao ser abandonado de uma certa altura, depois de um tempo tem uma velocidade que é 3V, o triplo da primeira. Nesse caso, que altura que ele desceu? Eu vou chamar de H', certo? Quanto é H' em função de H? 3 equações nós temos de cinemática para esse tipo de situação, né? Nós vimos a equação horária da posição, a equação horária da velocidade e a equação de Torricelli. Qual dessas equações vocês acham mais adequada para a gente comparar a altura que o cara desceu, a distância que ele desceu, com a velocidade que ele atingiu? Com certeza Torricelli é o melhor que nós temos, porque como a questão não falava de tempo, mas relacionava velocidade e distância percorrida, Torricelli vai ser a nossa melhor saída, sem dúvida. Vamos ver como é que vai ficar. Para a primeira situação, eu poderia usar Torricelli e escrever que V ao quadrado é igual a 0 ao quadrado mais 2 vezes a aceleração da gravidade, que eu posso chamar de G, vezes H. Então a equação que relaciona a velocidade atingida e a altura ficou assim. Ou ainda, V ao quadrado sobre 2G é igual a H. Essa é a altura que ele desceu na primeira situação. V ao quadrado sobre 2G. Vamos usar essa mesma equação na segunda situação. Na segunda situação, esse cara vai atingir uma velocidade que era 3V. Tudo ao quadrado. Esse parênteses é que é o perigo, cara. Exatamente. Mais 0 ao quadrado, mais 2 vezes G vezes H', que é o nome que eu dei para essa altura. H', bem divertido. 3V vezes 3V, 9V ao quadrado. 2G está multiplicando, passou, dividindo. A nova altura é esta aqui, H'. Olhando para a expressão que define H' e a expressão que define H, dá para perceber que V ao quadrado sobre 2G está presente nas duas expressões, né? Então eu tenho direito de colocar no lugar do V ao quadrado sobre 2G o H. Portanto, H' fica 9, que multiplica esse valor anterior, que era o H. Assim eu descubro que a altura que ele vai ter que descer para atingir o triplo da velocidade é 9 vezes maior. 9H, letra I. Bem legal essa questão, né? Quando envolve apenas letras, né? Quando não tem número. Nessa pouca experiência que eu tenho, eu percebo que a galera fica com muita dificuldade. Mesmo que a questão seja idêntica. Porque tu concorda? Eu poderia fazer essa questão e te falar, o cara atingiu 20 metros por segundo para descer uma altura H. E depois o cara atingiu 60 metros por segundo, o triplo. Quantas vezes mais ele desceu? Com números não fica difícil, né? Tu bota os resultados, tu acha os resultados e compara eles. É que a gente tem um pouco de preconceito com letra e trava. O dia que tu te olhar no espelho e falar, não vou mais aceitar ficar com dúvida só porque tem uma letrinha, aí tu vai começar a resolver o teu problema. Eu tive que me olhar no espelho muitas vezes e falar, Otávio, deixa de ser preconceituoso com as letras, cara. Porque eu simplesmente travava. Eu não conseguia nem saber se eu sabia fazer ou não, porque eu não ia. Eu não fazia conta, eu olhava uma letra e... eu ficava travado, bicho, com a letra. Tem um jeitinho brasileiro para sair dessa. Chuta um número para a letra. Tu não gostou quando ele falou velocidade de V? Bota 10. Chama esse V de 10, tem o direito, cara. E vai chamar quanto isso aqui? De 30, faz as contas. Vai dar igual. Tu sempre tem o direito, cara. O cara falou, um corpo de massa M. Ah, tu tá chateado com a massa M? Bota 1000. Bota 1000, não botar 1, que é mais legal. Tu tem o direito de botar o número que tu quiser numa letra. E a resposta, professor, tem que dar igual? Se o cara disse que era massa M e o M não interferiu na resposta, bota a massa que tu quiser. E a massa não vai poder interferir. Eu chamo de jeitinho brasileiro. Só faça isso quando tu vê que assim, não consegui engolir as letras. Porque é importante tu deixar o teu cérebro mais afiado e conseguir driblar essa dificuldade com as letrinhas. Fala. Aqui tu diz? A
fórmula original era V ao quadrado igual a V0 ao quadrado mais 2 vezes A vezes delta D, né? Ele disse que o objeto atingiu uma velocidade V. Eu fui lá e substituí o V por V, quer dizer, não substituí, era V mesmo. Ele disse que o objeto estava parado. Eu chamei o V0 de zero, na hora que ele foi largado, né? Eu chamei a aceleração de G por frescura, porque é gravidade, a estação da gravidade não era obrigatório, poderia ter deixado A. E ele disse que o cara tinha descido uma altura H. Eu chamei a distância que ele desceu de H, só porque o texto falou. Então, né, fiz essa substituição, mas eu poderia ter deixado o G aqui se eu quisesse. Ah, desculpa, no lugar do G, não mudaria nada. Estava multiplicando, passou, dividindo, aí eu isolei o H. Fiz a mesma coisa com outra situação. Ele disse que a velocidade final era 3V, eu fui obediente, coloquei 3V. Ele disse que estava parado no início, eu fui lá e obedeci, zero. Eu, frescura minha, chamei a aceleração de G, frescura, não era obrigatório. Aí está multiplicando, passou dividindo, achei uma expressão para a nova altura, que a gente chamou de H' só para se divertir. E V ao quadrado sobre 2G, eu pude substituir por H, já que estava aqui nessa outra expressão, né? Isolei numa, substituí na outra. Eu percebi que a nova altura era 9 vezes maior que a anterior. Depois dessa, nós podemos fazer de cabeça os próximos, né? A gente só tem que pegar a relação entre as velocidades e elevar ao quadrado, né? O triplo da velocidade, 3 vezes 3, 9. Aí já mata de cabeça. Ou seja, esse tipo de questão tu faz uma vez na vida, uma na morte. A próxima desse estilo, tu faz de cabeça, sem sujar a mão. Certo? Ótima pergunta, garoto. Isso aí. Não pode ficar com dúvida, não. 22. Ah, 3 dúvidas. Eu fiquei todo bobo. 22. Coisa linda. A velocidade média... Opa, peraí. Para responder as duas questões, analise o gráfico da velocidade em função do tempo para certo movimento retilíneo apresentado abaixo. Ele deu um gráfico da velocidade em metros por segundo versus o tempo em segundos. E o gráfico era assim, ó, crescente, linear crescente no começo e depois constante. Linear e crescente nos primeiros 4 segundos, constante nos próximos 4 segundos. Movimento retilíneo uniformemente variado e ele é nu. Retilíneo, né? Ele falou que era retilíneo, senão eu não poderia considerar, né? Se eu não tivesse falado. Show! A velocidade média entre os instantes 2 e 6 segundos, que bonitinha a questão. Ele quer saber, parabéns, qual é a velocidade entre 2 e 6 segundos, a velocidade média, nesse período aí, ó. Isso é bem perigoso. O que é velocidade média? É distância pelo tempo. Eu sei que de 2 até 6 segundos, eu sei que se passaram 4 segundos. Então eu sei que o tempo é 4 segundos. Só que eu ainda não sei que distância que esse cara andou. Para calcular a distância no gráfico velocidade versus tempo, a gente calcula a área embaixo do gráfico. Eu vou separar essa área em área 1 e área 2. A área 2 é um retângulo, bem fácil de calcular. Do 4 até o 6 tem 2 de base e do 0 até o 16 tem 16 de altura. Fazendo 2 vezes 16, 32 metros. A distância que ele percorreu aqui no tempo de 4 a 6 segundos. Mas para calcular o quanto ele andou na área 1 ali, de 2 até 4 segundos, é um trapézio. E a área de trapézio é média das bases vezes a altura. Poderia ter separado também em triângulo e retângulo, como eu fazia no ensino médio, sem problema algum. A base, dá para fazer igual, sem problema. A base maior é 16. A base menor eu não sei, né? Eu vou ter que calcular que número é esse aqui, ó. Como é que vocês calculariam que número é aquele ali? Poderia ser, né? Se... Isso aqui são 2 triângulos semelhantes, né? Que tem os mesmos ângulos. O triângulo grande tem base 4 e altura 16. Se o triângulo menor tem base 2, a altura tem que ser 8. É isso aí. Então a base menor, se a base maior é 16, a base menor é 8, mais 8. E a altura do trapézio, o trapézio está de lado, se eu fosse redesenhar ele ficaria assim, né? Isso é 16, isso é 8. E essa alturinha é do 2 até o 4, que tem 2, ó. Essa alturinha. Vezes 2, cortou 2 com 2, área 1 é 16 com 8, que é 24 metros. Assim eu sei que a distância total que ele percorreu é a área 1 mais a área 2, a distância que esse móvel percorreu foi 56 metros.
Agora que eu sei a distância que ele percorreu e o tempo que ele demorou, basta dividir para achar a velocidade média. Não gosto de dividir por 4, se eu dividir 12 por 2, 28, 14. 14 metros por segundo é a velocidade média do cara, que era a letra C. Então, questões bem legais aí de cinemática, todas com um nívelzinho já bem interessante. Parabéns, meu, estou orgulhoso. E aí, galerinha? Show! Cara, se tu fizer exercício, tirar dúvida, tu vai aprender. Caso contrário, eu não posso me responsabilizar. Se tu fizer exercício pra caramba, tirar dúvida e não aprender, pode botar no meu. Pode botar no meu. Pode espalhar pra todo mundo, o senhor tá vendo merda. Agora, se não fez exercício e não tirou dúvida, pode olhar pro espelho e te culpar, meu querido. Ninguém mais. Certo? Página 237. Questão, desculpa, não, me perdi, 337? Show! 337, vamos que vamos! Em função das notícias sobre a aviação ocorridas nos últimos meses, verificou-se que no aeroporto um avião deve chegar à cabeceira da pista com velocidade igual ou inferior a 360 km por hora. Se isso não ocorrer, ele corre o risco de não parar ao final dessa pista, que tem 2.000 metros de comprimento. Nesta situação, pode-se afirmar que o valor máximo em módulo da aceleração de retardamento em metros por segundo ao quadrado, ele falou distância e falou velocidade, né? Não falou tempo. E ele quer a aceleração. Vou correr para Torricelli. Vou correr para Torricelli em função de não ter o tempo. Não que não possa ser resolvida esta questão usando as outras duas equações, certo? As outras duas equações dá para usar, só que foram as outras duas equações que deram origem a Torricelli, por isso que vale a pena usar Torricelli. A velocidade que o avião tem que chegar na cabeceira da pista é 360 km por hora, que dividido por 3,6 dá 100 metros por segundo. Essa é a velocidade inicial que ele chega, né, para aterrissar, certo? E para ele poder parar, a velocidade vai ter que ser 0. A aceleração eu quero descobrir, e ele falou que a pista tem 2 km de extensão, 2.000 metros. É isso aí. Vamos ver como é que vai ficar então. 0 vezes 0 deu 0. 100 vezes 100 dá 10.000. 2 vezes 2.000, 4.000. Mais passa menos 4.000A é igual a 10.000. A aceleração é 10.000 dividido por menos 4.000. Aceleração menos 2,5 metros por segundo ao quadrado. Esse menos é justamente pelo avião estar sofrendo uma desaceleração durante a frenagem, né? Show! Mais interpretação, né? Não tem problema algum. Gostei, show de bola. E aí, galerinha? Vamos lá, vamos lá!